Vamos então resolver um exemplo, né, para que a gente quer determinar o valor das correntes de malha para esse circuito aqui, né, já com os valores numéricos. Então, aqui a gente conhece os valores dos resistores, todos os resistores estão presentes no circuito, e das duas fontes de tensão que estão presentes no circuito. Percebam que a gente não consegue fazer associação de nenhum resistor. A gente não tem resistores só em paralelo ou só em série. Então a gente não consegue simplificar neste formato aqui este circuito para reduzir o número de elementos dele. Então, simplificação aqui ou redução desse circuito nesta forma pela simples associação série ou paralelo de resistores não é possível. Assim como não é possível simplificar as fontes por simples a simplificação de fontes em paralelo. Então, o método das malhas é um método útil, prático da gente aplicar aqui para achar a solução desse circuito, ou poder determinar todos os parâmetros elétricos desse circuito, a corrente elétrica em cada elemento, o potencial elétrico sobre cada elemento e, por fim, a potência ou energia que cada elemento vai demandar e consumir. Okay? A primeira verificação, método das malhas só pode ser aplicado para circuitos planares. O desenho já está nos mostrando que trata-se de um circuito planar, porque ele está representado, desenhado no plano e não tem nenhuma conexão sobrepondo, né, ou cruzando sobre outra. Então a conexão de um ramo com o outro não precisa de nenhuma sobreposição de um ramo cruzando por cima de outro. Então é um circuito planar. Então o primeiro procedimento que a gente tem que fazer, lembrando lá, é determinar as minhas correntes de malha, ou definir as minhas correntes de malha. Então eu tenho um caminho fechado aqui, que não tem nenhum outro caminho fechado dentro dele, ou seja, um laço, que eu vou determinar aqui que isso aqui vai ser a minha malha 1, e eu vou definir aqui uma corrente de malha 1, definir um nome para ela e um sentido. Sentido horário, eu que escolhi, e vou dar um nome aqui de I1, porque essa aqui eu vou batizar como a minha malha 1 deste circuito. Okay? Aí eu tenho outra malha, outro caminho fechado aqui, ó. Tem um outro caminho fechado, um laço que não tem mais nenhum laço dentro dele. Então, por definição, trata-se de uma malha. Então, eu vou definir aqui para este outro caminho fechado uma malha que eu vou chamar de malha 2 e eu vou definir uma corrente de malha I2 com um sentido horário. Definir uma corrente, eu tenho que dar um nome para ela e atribuir um sentido de circulação. Então, essa aqui é a minha corrente da malha 2. Né? E eu tenho mais uma malha neste circuito aqui, que é este caminho fechado aqui, em azul, que é um laço, é um caminho fechado, que não tem mais nenhum laço dentro dele. Então, por definição, ele também é uma malha, e eu vou atribuir novamente, no sentido horário também, uma corrente I3 para minha malha 3, certo? Tenho outros caminhos fechados aqui? Até temos, né? Posso pegar um caminho fechado que pega a fonte de 24 volts, passa lá pelo resistor lá de fora, pela fonte de 16 e volta. É um caminho fechado, mas não é uma malha, porque dentro deste caminho fechado eu tenho outros caminhos fechados. Então, por definição, não é uma malha. Essas são as três malhas que a gente tem aí. Primeiro passo, primeiro procedimento feito. Segundo procedimento, então, identificadas as correntes de malha, definidas as correntes de malha, vou escrever as equações ali de Kirchhoff das tensões para cada uma das malhas. Primeira malha, vou escrever então a LKT da malha 1. Ok? Então, vou percorrer a malha no mesmo sentido que eu atribuí para a corrente daquela malha, para a corrente I1. Então, vou percorrer a malha no sentido horário, escrevendo a equação de cada termo. Primeiro lá o resistor, começando lá por cima da malha, o resistor de 10 ohms. Né? Tomando cuidado que elementos que fazem parte de mais de uma malha, eles vão ter que ter uma combinação de corrente das malhas que eles fazem parte. O resistor de 10 ohms, ele faz parte da malha 1 e da malha 2.
Então, eu vou escrever o termo do resistor 10 ohms aqui. A lei de Ohm sobre ele o potencial sobre ele é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Eu estou percorrendo no sentido horário, no sentido da corrente I1, então eu tenho um potencial no mesmo sentido, com a mesma polaridade I1, e agora eu tenho uma contribuição, o potencial total que vai ter sobre ele, uma parcela, que é uma contribuição da corrente de malha I2. Só que qual é o sentido da corrente de malha I2? É o mesmo da corrente I1? Não. Pelo resistor de 10 ohms, a corrente I2 tem um sentido contrário, oposto ao sentido da minha corrente I1. Como eu estou escrevendo a equação da malha 1, então eu vou atribuir o sentido ou a corrente I1 como positiva e menos I2. Porque I2 está com o sentido no resistor de 10 ohms com um sentido contrário. Ok? Então, neste termo do resistor de 10 ohms, eu tenho um potencial que é dado pelo valor de resistência, 10 ohms, e uma corrente total que passa pelo resistor, que é a combinação de I1 menos I2, dado os sentidos dessas correntes, de ambas as correntes. Certo? Continuando aqui. O próximo elemento é o resistor de 12 ohms. Então, eu vou escrever mais 12 ohms, a lei de Ohm sobre esse resistor é o valor da resistência dele, vezes a corrente que atravessa este resistor. A corrente absoluta que atravessa esse resistor é uma combinação das correntes de malha I1 e I3, porque o resistor de 12 ohms está presente nas duas malhas, na malha 1 e na malha 3. Então, o valor do potencial em volts sobre o resistor de 12 ohms vai ser a resistência dele, 12 ohms, vezes a corrente que circula por ele. Nesse sentido que eu estou percorrendo, no sentido horário, a corrente que flui neste sentido horário, no resistor de 12 ohms, ela é uma contribuição, ela é uma combinação da corrente I1, da corrente de malha I1, de novo, menos a corrente de malha I3. Por quê? Menos I3, porque I3 está circulando com um sentido contrário a I1 no resistor de 12 ohms, certo? Essa que é a contribuição do termo de 12, do resistor de 12 ohms. E aí eu ainda tenho a fonte lá, que vai ser uma fonte de, estou chegando pelo terminal negativo, menos 24 volts, e aí eu concluí o meu caminho fechado, igualo a zero. Ok? Agora, já reescrevendo essa equação aqui, eu tenho agora 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Eu já vou reescrever essa equação deixando em 3 termos com 3 coeficientes de I1, I2 e I3. Okay? Então, eu vou escrever aqui, combinar já os termos, né? De I1, eu tenho 10, eu vou escrever intermediário, 10 I1, este termo aqui, menos 10 e 2, aí, mais 12 e 1, menos 12 e 3, isso aqui tudo igual a mais 24 agora, porque estou passando o 24 para o outro lado, estou somando do outro lado o 24. Agrupando os termos aqui e 1, né, eu tenho 10 e 1, mais 12 e 1. Então, eu vou ficar com 22 vezes I1. Termos de I2, eu só tenho um, que é o menos 10. Então, menos 10 I2. E termos de I3, também só tem um, menos 12 I3. Isso aqui tem que ser igual a 24 volts. Então, essa aqui é a minha equação já reescrita no formato aqui para a gente montar o nosso sistema depois, a equação da malha 1, que é chamada minha equação 1. 22 e 1, menos 10 e 2, menos 12 e 3, igual a 24. Então, essa é a equação que eu consigo escrever da minha malha 1. As outras malhas, vamos lá, aplicar a LKT agora para a malha 2.
LKT para a malha 2. Eu tenho só resistores, não tenho nenhuma fonte. Ó. Fazem parte da malha 2 o resistor de 10 ohms, o resistor de 4 ohms e o resistor de 24 ohms. Sendo que o resistor de 10 ohms está em duas malhas, o resistor de 4 ohms também faz parte de duas malhas e só o resistor de 24 ohms que só faz parte de uma malha. E eu não tenho nenhuma fonte. Então eu vou escrever a LKT aqui nesse sentido. Atribuir o sentido horário, vou escrever a equação, começando lá de cima também. Primeiro termo é o resistor de 24 ohms, ele é circulado apenas, ou passa pelo resistor de 24 ohms, apenas a própria corrente de malha I2, certo? Aí depois vem qual? O resistor de 4 ohms. O resistor de 4 ohms tem uma combinação de corrente. Nesse sentido horário, a combinação de corrente que passa aqui, ele é I2, no mesmo sentido, né, porque é a própria corrente, é a própria malha 2 que eu estou escrevendo, e por ele também passa uma corrente da malha 3, que é o meu I3, só que com sentido contrário. Então, o termo do resistor 4 ohms, eu vou escrever o potencial sobre ele, a resistência 4 ohms, vezes a combinação das duas correntes de malha. I2, porque é o mesmo sentido da malha que eu estou percorrendo, menos I3, porque o sentido de I3 é contrário à malha que eu estou percorrendo, que é a malha 2. Estou escrevendo a LKT da malha 2. E o último termo é o resistor de 10 ohms. Para a malha 2, de novo, eu tenho que escrever o potencial sobre o resistor de 10 ohms como uma combinação das duas correntes de malha. Então, eu tenho lá o termo da resistência mais 10 ohms, certo? Estou escrevendo a equação da malha 2, então tem um potencial, o potencial dele é dado pela resistência vezes a corrente absoluta que vai passar por ele. A corrente absoluta é uma combinação, neste sentido que eu estou escrevendo esta equação, da corrente de malha I2 menos a corrente de malha I1, de novo, porque I1 tem sentido contrário, eu atribuí um sentido contrário no resistor de 10 ohms, a corrente I2 está fluindo de baixo para cima e a corrente I1 está fluindo de cima para baixo, né? Sentidos opostos. Por isso que eu estou escrevendo I1 com um termo negativo aqui nesta malha. E aí eu voltei para o meu ponto inicial, que é o nó lá do resistor de 24 ohms, não tem nenhuma fonte de tensão, então igual a zero. Aí de novo, reescrever a equação, agrupar os termos de mesmo, os coeficientes de mesmo termo. Tenho 24/2 mais 4/2, só aplicando aqui a distributiva, menos 4/3 mais 10/2 menos 10/1 igual a zero. Colocar primeiro todos os termos estão multiplicados pela corrente 1, só tenho um elemento aqui, que é o menos 10/1. Os elementos que estão multiplicados por I2, 4, 24 e 10, então a soma deles dá 34, 38, mais 38/2, correto? E o termo que está multiplicado pelo I3 é só o menos 4/3. Isso tudo tem que ser igual a zero. E essa aqui é a nossa equação, segunda equação da malha 2. Né? Então essa aqui já é a equação reescrita, arranjada aqui para a gente compor o nosso sistema de equações depois. Já é dividida nos termos, né? em 3 termos e 3 coeficientes. E por último, da malha 3, né? Troquei aqui as cores, né? Tudo bem, não tem problema. A LKT da malha 3. Agora na malha 3 eu tenho 2 resistores que fazem parte de mais de uma malha e uma fonte de tensão. Então vou escrever, começando pelo nó aqui de baixo, pelo resistor de 12 ohms. Pelo resistor de 12 ohms, eu tenho uma combinação de correntes de novo.
Eu estou escrevendo a equação da malha 3, então eu vou considerar a minha corrente I3 positiva. Qual que é a corrente total que passa pelo resistor de 12 ohms? É uma combinação de I3 com I1. As duas têm o mesmo sentido atravessando o resistor de 12 ohms? Não. A corrente I3, ela flui no resistor de 12 ohms de baixo para cima. A corrente I1 flui de cima para baixo. Então elas têm sentidos opostos. Como eu estou escrevendo a equação da malha I3, considerando o sentido, mesmo sentido da corrente I3, eu vou escrever a corrente total, né, que circula pelo resistor de 12 ohms como uma combinação de I3 menos I1. Ok? Aí o próximo elemento, o resistor de 4 ohms, ele também tem uma combinação de correntes que flui por ele. Ele flui a corrente I3 no sentido horário, menos a corrente I2 no sentido oposto. Então, a combinação das correntes I3 menos I2, porque elas têm sentidos opostos quando elas passam pelo resistor de 4 ohms. E tem uma fonte de 16 volts que no sentido horário eu estou chegando na fonte pelo terminal positivo. Então vou escrever na minha equação aqui como mais 16 igual a zero. Aplicando os termos aí em 12 e 3 menos 12 e 1 mais 4 e 3 menos 4 e 2 igual a menos 16. Os termos de mesmo coeficiente, I1 eu só tenho menos 12. O I2, só o 4 aqui, menos 4 e 2. E o I3 eu tenho a combinação desses dois, então mais 16 e 3. Isso aqui igual a menos 16, certo? Então, essa malha 3 aqui vai ser a nossa equação, terceira equação. E aí a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Então é um sistema com solução, né? Com solução possível. A gente conseguiu as 3 equações para achar as 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Então, para resolver o sistema de equações, eu vou deixar representado aqui na forma matricial. Né? Essas 3 equações aí na forma matricial. Eu tenho uma matriz de coeficientes, que é dado pelos termos aqui 22, a primeira coluna que multiplica a corrente I1 é 22, menos 10 e menos 12. Então, 22, menos 10 e menos 12. A segunda coluna da minha matriz de coeficientes são os termos que multiplicam a corrente I2. Então, nessa sequência aí que a gente escreveu das equações, a gente tem menos 10, 38 e menos 4. E a terceira coluna da minha matriz de coeficientes, os termos que multiplicam a corrente I3 vão ser menos 12, menos 4 e 16. Multiplicando um vetor das minhas variáveis, que são minhas incógnitas, né, I1, I2 e I3, isso aqui vai dar igual a minha matriz solução, que são os valores que a gente tem aqui à direita. 24, 0 e menos 16. Então, 24, 0 e menos 16. Aqui, esse aqui é o nosso sistema de equações representado na forma matricial. Se eu resolver esse sistema de equações aqui da minha matriz coeficiente A vezes a minha matriz, meu vetor de incógnitas x, igual a meu vetor de solução B, achando aqui esse vetor x, solução, né, a gente vai achar lá os valores de I1, I2 e I3 numericamente, que são os valores de corrente lá do meu circuito.